Bem-vindos de volta ao Court TV Live. Eu sou Julia Genet e seguimos cobrindo o caso em Plymouth, Massachusetts, contra Lindsay Clancy, mãe acusada de matar seus 3 filhos. Ela não nega que fez isso. A defesa alega que ela sofria de psicose pós-parto na época e não deveria ser responsabilizada criminalmente. A primeira testemunha da acusação foi alguém que partiu o coração de todos nós, Patrick Clancy, o pai e ex-marido da Ré. E eu quero chamar alguém que estava dentro do tribunal nos momentos mais emocionantes que aconteceram hoje. Temos o diretor de fotografia do Law and Crime e da Court TV, Richie Morgenstern, conosco. Morgenstern, na verdade, em Boston, Massachusetts. Richie, obrigado por estar aqui. Sabemos que está no seu intervalo de almoço e agradecemos pelo seu tempo. Você foi nossos olhos e ouvidos no tribunal quando precisávamos ficar fora do registro oficial. Sei que é difícil até para nós jornalistas. Conte como foi o momento da ligação para o 911, já que o áudio precisou ser silenciado para o público. Mas você ainda ouviu o que foi tocado? Sim. Claro, eu acho que depois de ouvir, foi uma ótima ideia poupar o público disso. Muitos de nós já fazemos isso há um tempo, mas hoje foi algo fora do comum. Ahn, é- não foram necessariamente todos os momentos em que ele, sabe, gritava e berrava. Às vezes eram aqueles momentos de silêncio em que ele tentava se recompor, em que você meio que podia ouvir a alma dele sendo arrancada fisicamente do corpo dele. E dava pra perceber, tipo, ele sabia que queria salvá-los, mas ao mesmo tempo dava pra ouvir como ele estava meio que desmoronando a cada. Ele nem conseguia falar, sabe, uma palavra inteira. Estava conversando com a central, tentando explicar a situação. Era possível perceber ali na sala do tribunal. Sabe, membros do júri estavam desabando. Ah, e- obviamente, Lindsay estava desabando. Ele era. Foi realmente um espetáculo de emoção naquele momento. Com certeza. E nós conseguimos sentir isso. Obrigada por descrever dessa forma pra gente. Porque agora estamos vendo a imagem que você conseguiu capturar durante aquele momento, onde a câmera apontava para Lindsay. Entendo que durante o depoimento, a advogada dela chegou a segurar sua mão. Agora, na imagem, ela cobre o rosto com as 2 mãos. Mas você viu alguma mudança de emoção nela durante o tempo em que você manteve a câmera apontada para ela? Não, ela chorou. E mesmo depois que o juiz declarou recesso, sabe, ela estava cercada pelas enfermeiras dela. E ela chorou até o momento em que foi retirada da sala e eu não consegui mais vê-la. Você mencionou os jurados. Meu coração está com eles, pois no tribunal não escolheram passar por isso. Eles foram escolhidos para cumprir seu dever, seu serviço, seu dever cívico. E estão tendo que ser expostos a tudo isso. Como foi depois que a ligação terminou? Eu sei que eles tiveram um intervalo, mas você percebeu alguma coisa? Você percebeu eles olhando para Lindsay ou olhando para a galeria em algum momento? Sabe, eu acho que todo mundo teve um momento para si. Acho que todos estavam sentindo aquilo pessoalmente. Tenho quase certeza de que, quando escolheram o júri, eles meio que selecionaram algumas pessoas que tinham filhos. Então, qualquer pessoa que fosse pai ou mãe naquela sala estava sentindo aquela emoção naquele momento. E eu não acho que eles estavam realmente direcionando raiva para ninguém naquele momento. Eles estavam sentindo aquilo. Algumas pessoas tinham o rosto vermelho e lágrimas escorrendo pelos olhos. Que bom que você consegue compartilhar essa emoção. Houve algo que a juíza disse a esses jurados no início para separar ou conseguir separar a emoção dos fatos. A promotoria queria compartilhar isso, mesmo que Patrick Clancy nem quisesse estar na sala para isso. Ele pediu que isso não fosse mostrado ao público. Você percebeu algo nisso que achou realmente útil para entender se Lindsay Clancy estava ou não tendo um surto psicótico? A petição mostra que a promotoria afirma ser possível ouvir o volume da voz dele subir ao encontrar uma criança, baixar e subir novamente ao encontrar outra, o que, segundo eles, demonstra algo. Rich, conte como você reagiu e como foi essa experiência. Sim, esses são os momentos em que você percebe o que está acontecendo, pois ele está em choque, movendo-se freneticamente pela casa e encontrando uma criança após a outra, após ter visto a esposa há pouco no chão.
sabe, com um corte aberto e sangue por toda parte. E então ele percebe agora que seus filhos se foram e está tentando salvá-los. Você pode ver que ele está dizendo algo como: ele está dizendo um monte de coisas que, você sabe, são inaudíveis, porque eu realmente não consigo entender tudo o que ele estava dizendo, pois estava tudo muito fragmentado. Mas eu acho que ninguém realmente conseguiu sentir nada além do horror da situação, à medida que a gravidade da situação ficava clara para todos. Você conseguiu ouvir Lindsay em algum momento dessa ligação? Eu sei que ele estava com ela quando fez a ligação pela primeira vez, porque ele achava que ela era a única vítima. Sim, dava para ouvir Lindsay ao fundo. A voz dela estava um pouco mais abafada. Acho que ela tinha algum líquido ou algo assim na garganta, porque dava para ouvir um pouco de gargarejo enquanto ela gritava e chamava por ajuda. Alguém mais não aguentou ficar naquela sala de audiência? Sabemos que Patrick não queria estar lá. Sei que a Lindsay tem família na galeria. Você viu mais alguém sair antes ou durante a reprodução da ligação? Eu estava super atento para garantir que não iria captar nada que não deveria ser captado. A única pessoa que vi sair foi Patrick. Tudo bem, seu trabalho está incrível, Richie. É um daqueles casos que, sabe, até entre colegas a gente fala, cuide de você porque são questões muito pesadas e informações muito difíceis que estão sendo reveladas dentro daquele tribunal. Outro aspecto disso foram as faixas de exercício que foram mostradas hoje dentro do tribunal. Patrick Clancy, compreensivelmente, não quis estar presente para isso. Você notou algo naquele momento no tribunal? Dava para perceber naquele momento que a tensão estava realmente começando a aumentar de novo. É uma coisa ouvir e imaginar, mas quando você viu as faixas sendo trazidas, você ganha uma nova compreensão daquele momento e do que ele vivia. Quando ele disse que elas estavam amarradas de um jeito específico, como se você estivesse amarrando o cadarço do seu tênis, mas sem o laço. Acho que isso ficou marcado para todos. E você realmente começa a se perguntar o que está passando na cabeça dela. Quero que vocês, telespectadores, saibam que este é um dos motivos que eles incluíram na petição. Por isso, a promotoria quis apresentar essa prova ao júri, mesmo sendo difícil de ouvir. Mesmo que isso possa prejudicar mais do que ajudar no andamento do caso, para sustentar que ela não era insana e. Eles dizem que ela é responsável criminalmente, mas afirmam que as faixas de exercício estavam amarradas de certa forma. E você mencionou amarradas como um cadarço da primeira vez e não da segunda vez. E que a voz dele, a rapidez com que ouvimos os lamentos quando ele encontra as crianças, isso mostra. E essa é a parte mais horrível de tudo isso, que ela teria segurado a faixa de exercício por um longo período de tempo. Não foi uma situação em que ela deu um nó duplo nela e foi embora. Esses detalhes, apesar de difíceis, são importantes para os jurados, segundo a promotoria. Eles dizem que isso pode ajudar esses jurados a determinar se essa foi uma pessoa fria e calculista que cometeu um assassinato premeditado ou alguém que estava em meio a um surto psicótico. Então, você acha que isso ficou claro para os jurados ou a emoção era tão pesada que fica difícil até mesmo analisar esses fatos, mesmo que o juiz tenha dito que eles precisam prestar atenção aos fatos? Sim, eu mesmo questiono a ordem das testemunhas. Porque agora eles foram tão impactados pelo aspecto emocional disso que provavelmente estão tentando pensar logicamente em como tudo isso se formou na mente dela. E eu acho que o resto do julgamento, sabe, a defesa vai poder começar a traçar o perfil dela e como ela não estava no estado mental adequado. E eu acho que a promotoria vai ter dificuldade em realmente tentar trazer todo mundo de volta para aquele estado emocional em que eles, sabe, estavam sentindo esse tipo de sentimento. Então eu mesmo me perguntaria por que eles fizeram nessa ordem e como o júri vai reagir quando começarmos a trazer alguns especialistas reais em avaliação médica e psicológica. Já há alguma informação se Patrick Clancy retorna hoje? Não foi dito oficialmente. Você ouviu algo sobre o contra-interrogatório no tribunal? Na verdade, eu ficaria surpreso se ele voltasse hoje, mas não ouvi mais nada. Parece que a promotoria tem mais algumas testemunhas preparadas para o restante do dia.
certo. Hit Morgensen, Morgenstern, muito obrigada por estarem conosco e por compartilharem tudo isso. É muito esclarecedor para nós. Você está fazendo um trabalho maravilhoso para nós, então agradecemos muito tudo o que você está trazendo para os nossos telespectadores. Vamos deixar você voltar para dentro do tribunal.